com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Luísa e aqui no canal eu compartilho sobre a minha caminhada na fé. E no vídeo de hoje eu vim trazer esse tema desse vídeo. Se você falou para o Senhor, para Ele fazer a vontade dEle na sua vida, se prepare. Se prepare porque Ele vai fazer a vontade dEle, não é a sua. Se você pediu ao Senhor que conduza a sua vida, esteja preparada, porque essa é uma oração muito forte. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa que tomava bastante decisões com emoções, era bastante impulsiva. Eu tomava bastante decisões por a impulsividade no meu momento, porque eu queria as coisas no meu momento. Eu não sabia esperar. E isso me atrapalhava muito, né? Teve uma época que eu fiquei muito cansada de tentar fazer as coisas do meu jeito e as coisas não acontecerem. E teve um dia que eu abri o meu coração para o Senhor e eu fiz esse momento de entrega ao Senhor. Eu falei: Senhor, toma a minha vida, conduz. Eu estou cansada de tentar fazer as coisas e até aqui eu já fiz muitas coisas, já errei muito. Então eu agora quero ser conduzida pelo Senhor. Eu não quero mais viver essas situações e eu coloco em tuas mãos. Seja feita a tua vontade na minha vida. E quando eu entreguei, eu fiz essa oração de entrega, né? Para quem ainda não sabe, eu tenho uma loja de roupas na garagem da minha casa e eu vi ali as coisas começar a desmoronar, aparentemente na minha vida, e desmoronou, né? As coisas começaram a desmoronar. O Senhor começou a mexer principalmente na minha área financeira. E foi um momento, um período de muita dor, né? Porque quando você está vivendo o processo, é um momento de dor, como eu já ouvi, né? Gerar testemunho dói. Aqui hoje eu conto testemunho para vocês, mas o processo de testemunho é dolorido. É um processo que a gente está gerando, né? É um processo ali que não é fácil. Exige renúncia, exige dor e sofrimento também, né? Mas que é para algo melhor. E ali o Senhor começou a tocar exatamente na dor. Ele começou a tirar todas as minhas seguranças. E aquilo que era segurança para mim, aquilo que eu fazia, eu dava conta, o Senhor começou a tocar. E eu vivi um período em que eu passei mais de 2 anos sem saber o que era comprar. Eu vi as coisas, na época estava indo de cômodo em cômodo arrumando a minha casa e eu sentia vontade de comprar as coisas, olhava as coisas para poder comprar as coisas para minha casa e eu passava vontade. Eu não tinha como comprar, eu tinha que esperar. Eu tinha que esperar o meu esposo terminar uma prestação, eu tinha que esperar o meu esposo dizer o sim, e não era coisa de 1 mês, 2 meses, né? Era coisas que demandavam tempo. E nesse período eu sofria porque eu começava a dizer: se eu tivesse como eu estava fazendo essa parte, porque sempre foi assim, meu esposo fazia por um lado e eu já estava ali ajudando ele pelo outro lado, sempre foi isso, né? Mas eu nem perguntava, eu já estava ali, eu já estava resolvendo: preciso comprar isso, eu já passei na loja, eu já comprei, eu já resolvi. Eu era uma pessoa exatamente desse momento, desse jeito. Eu não sabia esperar. E ali eu vivi esse tempo em que eu não podia comprar sequer um sutiã. Eu passei muitos tempos que eu não entrava nas lojas, porque eu não podia comprar. Eu sabia que eu não podia comprar. A minha situação financeira, ela estava totalmente comprometida. Eu estava apenas resolvendo as situações e de uma forma, como se diz assim, o Senhor congelou as minhas finanças. E no meio desse período em que eu orava e perguntava ao Senhor, que eu não estava entendendo, ele respondia: minha filha, eu tô te curando.
Sabe, esse jeito seu impulsivo de fazer as coisas do seu jeito, no seu momento, de não esperar, muitas vezes fazer sem seu momento, de comprar sem seu momento. É esse seu jeito que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando a sua maneira, a maneira de saber esperar, de não agir pelas emoções. Eu estou te tratando de dentro para fora. Eu estou tirando todas as suas seguranças, porque eu era uma pessoa, tem isso para resolver, fulano tá precisando de ajuda, eu vou lá, eu resolvo e tá tudo bem. Eu queria resolver tudo, é como se eu resolvesse tudo. Eu era uma pessoa totalmente independente e aos poucos o Senhor foi trabalhando essa independência, foi trabalhando essa impulsividade, foi trabalhando a maneira, me ensinando a esperar, me ensinando a confiar e me ensinando a ser dependente dele. Foram esses 3 passos aí importantes que o Senhor foi me ensinando. E durante esse tempo em que eu passei, em que eu não podia comprar nada, o Senhor me mostrou, né? O Senhor me mostrou que a minha confiança tinha que estar somente nele. Quantas vezes era coisas de necessidade e eu não tinha ali como resolver, eu não sabia o que fazer. Era um boleto que ia vencer, o Senhor hoje está vencendo um boleto, eu não tenho como pagar. O Senhor enviava a providência, enviava exatamente aquele valor para poder pagar o boleto. Eu iniciei, o Senhor abriu uma porta para mim fazer o curso na ETEC, e eu fui fazer o curso na ETEC. E quando eu iniciei para fazer esse curso na ETEC, as coisas começaram já, tipo assim, eu falei assim, eu comecei a perguntar, Senhor, mas não foi o Senhor que abriu essa porta do curso para mim? E por que está dando tudo errado? Por que eu não estou tendo nem o dinheiro de pagar a minha condução? Se foi o Senhor que abriu, por que o Senhor está deixando faltar? Não era a sua vontade? Isso me emociona. E ali o Senhor enviava a providência, semana por semana. E teve um dia que eu falei assim, eu vou parar o curso. Eu vou parar o curso porque eu não tenho nem o dinheiro para ir essa semana para poder pagar, porque a gente pagava uma parte, né? Eu pagava uma parte e era praticamente a metade, mas eu não tinha nem para isso. E eu me lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim, Senhor, eu entendi tudo errado. O Senhor abriu a porta do curso que eu passei, né, na prova, e eu falei assim, eu entendi tudo errado. Eu entendi que o Senhor estava mandando eu lutar para mim continuar, mas as portas tudo tem se fechado e as coisas estavam numa fase bem difícil. E eu não queria ficar, né, ali já o meu esposo dava conta da casa, né, da reforma que estava fazendo, que era muito gasto de manter, né, os custos da casa e as coisas na loja, sem matando um leão por dia. E eu fiz assim, eu falei assim, eu entendi tudo errado, eu vou trancar o curso. E aí eu falei no coração, né? E eu não queria falar para ninguém o que estava acontecendo, mas eu falei só pro Senhor. Eu entrei no meu quarto e eu falei assim, eu não vou mais pro curso. Eu não vou mais fazer o curso. Eu entendo que talvez isso não era o que o Senhor queria para mim. E eu me lembro que passou uns 2 dias, a minha vizinha veio e falou assim, ela não sabe disso, que ela foi usada por Deus. Aí a minha vizinha chegou e ela falou assim, olha, eu tenho um cartão de vale transporte do meu filho, ainda tem um valor aqui, acho que tinha uns 100 e pouco. E eu lembrei de você, porque tem você e tem seu menino, que na época meu menino também estava estudando, né, no centro, tinha que pagar a metade também da passagem. E ela falou assim, eu pensei em você e eu trouxe. Quando ela falou isso, gente, você não tem noção. Sabe o que é você ter a sua oração respondida?
Sabe o que é você saber que você só falou para o Senhor, mas o Senhor, ele viu a oração? E era plano do Senhor eu fazer o curso. Mas também ele estava me tratando, ele estava me moldando, ele estava me ensinando a ser confiante, mesmo quando a gente não vê nada. E me emociona muito porque eu me lembro do dia em que foi uma resposta do Senhor, porque eu não tinha falado para ninguém. E ali eu vi o cuidado do Senhor. E ali, com aquele dinheiro, eu consegui mais uma semana e pouquinho. E aí as coisas que estavam, né, aparentemente que estavam travadas, começou, né, a andar e ali consegui resolver. E é isso que eu falo, né? O Senhor foi me mostrando, ele não abandona no processo. Ele estava me ensinando que a minha confiança, ele estava me ensinando que a minha confiança tinha que estar só nele, né? Não tem que estar em coisas ou pessoa, mas nele, porque ele é um pai que tudo vê, né? A gente vê o cuidado de Deus, o Senhor nunca não nos abandona, mas muitas vezes ele permite coisas na nossa vida porque ele está nos tratando. Muitas vezes ele tira algo da nossa vida para que a nossa dependência esteja totalmente nele. Durante esse processo que hoje eu falo aqui, lá atrás doeu muito, porque como eu falei, para quem sabe o que é viver independentemente financeiramente, é doído quando você se sente travada, quando você não pode fazer nada, quando você não pode ajudar quando você quer ajudar, e isso doeu muito. Mas o Senhor, ele falava, ele nunca deixou de trazer a resposta: minha filha, eu tô te curando. E ele me ensinou que mesmo quando as coisas sai fora do meu controle, ele está no controle de tudo. Ele me ensinou que tudo eu tenho que entregar em oração, as minhas decisões, pensar antes de agir, né? Ver se é o momento, se não é o momento, não agir pela emoção, né? Mas agir pela razão. Então foi um processo de cura, foi um processo em que o Senhor foi me tratando, né? E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, né, sobre essa história. E quando você disser para o Senhor, né, faça a sua vontade, esteja preparada, porque ele vai fazer a vontade dele. A vontade dele sempre é a melhor. Mas no meio do processo a gente vai passar pela dor, vai passar pelo sofrimento, né? Hoje eu conto como testemunho que eu vivi isso. Nem a pessoa que trouxe esse cartão, eu não consegui falar para ela que ela foi canal de bênção, né, na minha vida, porque eu estava aguardando, né, esse testemunho para poder falar mais à frente. E hoje chegou o dia de eu vir aqui partilhar com vocês esse testemunho. E se esse vídeo falou com você hoje, que você já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, encaminhe esse vídeo para alguém que esteja precisando hoje ouvir esse testemunho. Um beijo, fica com Deus.